Dr. Rondó Júnior. Tema: os benefícios dos fermentados. Boa tarde. Bom, tudo bem? Vou falar da fermentação, né, e a correção da microbiota, que é fundamental. Isso aí é algo que eu estou aqui com uma alegria, uma vibração, ver o nível dos colegas e o que já está sendo passado, porque eu sou cirurgião vascular de formação, mas eu fiz aqui no Brasil, depois fiquei um bom tempo na França, voltei, fiquei pouquíssimo tempo, já fui para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu fui fazer essa parte ortomolecular, essa parte mais nutricional, né? E lá nós usávamos muito, aprendi muito essa parte de desbiose. Isso era o boom, isso era 90, mais 90, 92. E quando eu voltei para o Brasil, comecei a usar esse tipo de abordagem, ninguém falava disso, e isso caiu na boca de um professor que eu conhecia, que era o chefe da clínica médica da Santa Casa, e ele me ligou. Ele falou: Rondó, não fala mais de bicho, dessas coisinhas no intestino, isso não existe. Não existe nada na literatura. Não faça isso que você vai ter problema com o conselho médico. Nossa, eu levei um choque, porque eu só ouvia falar disso lá fora. Bom, obviamente continuei fazendo do mesmo jeito, mas bem mais discretamente. Passaram-se uns 2, 3 anos, ele me liga e me fala assim: Rondó, mil desculpas, você tinha toda a razão. Isso tem todo o fundamento. E isso está começando e deve vir com muita força. E aí, o que nós observamos é a literatura cada vez mais conseguir correlacionar as bactérias intestinais com o aparecimento ou não de doenças. E é isso que eu quero mostrar para vocês, como que eu enxergo todo esse processo, tá? Vamos ver aqui, ó. Bom, aqui é a minha formação, né? Bom, então, um salve a todos os amigos aí, especialmente os que são os responsáveis pela boa saúde, como todos nós aqui. Nós pregamos isso, né? Nós somos as bactérias boas desse intestino mundial, tá certo? Bom, o que é importante a gente entender, por que isso passou a ser tão importante e cada vez mais significativo. E eu entendo, isso é um consenso mundial, especialmente isso é o que mais se fala hoje na América, é o seguinte: fermentados precisam fazer parte da nossa alimentação. É 1, é 2, 3, 5 vezes, depende de cada caso. Tá? É fundamental. Por quê? Se nós olharmos como era a nossa alimentação na época das cavernas, na pré-história, nós andávamos descalços, comiam os vegetais, o que encontrava, sem lavar nada, ou mesmo que só passasse na água. Não havia esterilização, não havia nada disso, tá certo? Nós convivíamos no ambiente externo o tempo todo, tá certo? Não tinha como lavar as mãos e limpar as mãos. Você limpava na grama e acabou, passava na água e acabou, não tinha. Só que isso nos colocava em contato direto com bactérias. Nós éramos repletos de bactérias, uma diversidade imensa, que nos dava resistência. As crianças, quando nasciam, eram amamentadas por volta de 4 anos, recebendo já as bactérias das mães e também o contato com o chão. Criança pega a terra, pega a coisa, põe na boca, tudo. Isso ainda continua, mas hoje todo mundo reprime isso, né? E então era totalmente diferente. E o que nós observamos é que depois entramos na era agrícola, época das fazendas, né, e agricultura. Aí sim, o homem ainda aí continuou em contato com a natureza,
contato com as pessoas, com a terra, com o campo, tá? Só que aí começou-se cuidar mais de animais. E esses animais, no caso os laticínios, trouxeram fermentados, porque como nós poderíamos ter leite? O leite, rapidamente, ele estragava. Então, o leite deixado fermentar ficava algo que poderia ser usado por mais tempo, e além do que trazia, era mais saboroso e trazia muitos benefícios. Isso sem dizer da outra parte das pessoas que não tinham contato com os animais, mas aproveitavam os vegetais e passaram a fermentarem esses produtos. Isso são 10 mil anos, pelo menos. Tá? Nesse processo, nós temos o hidromel, que é com mel, nós temos a cerveja, que é com grão, o vinho, que é com fruta, tá certo? O vinagre com a maçã, tá certo? Então, isso foi evoluindo. Então, nós passamos a consumir esse elemento. Porém, nós entramos numa outra situação. Hoje, a nossa realidade é totalmente diferente. Nós passamos mais de 90% do nosso tempo dentro de ambiente fechado. Não temos contato com a natureza. Não andamos descalço, é de sapato, ou é o chinelo de borracha, sei lá, mesmo que não seja de couro. Nós não temos contato, mas não pisamos no chão, não pegamos nada, tudo é esterilizado. O nosso alimento, a indústria investe em cientistas para conseguirem esterilizar tudo. Tudo é completamente preparado para que a gente não tenha risco de contaminações. Só que, quanto mais você tira o contato com essas bactérias, mais você promove queda imunológica. E aí começaram os grandes problemas, e é por isso que eu entendo que produtos fermentados, como o Zincor, é algo que vem para ficar e muito forte, porque é imperativo. Eu vou mostrar para vocês como é o dia a dia do que a gente acaba tendo contato. E, na verdade, essas bactérias é o seguinte, elas podem significar saúde ou doença, ser magro ou ser gordo, forte ou fraco, ter equilíbrio emocional ou desequilíbrio, depende das bactérias que você tem no teu organismo. E outra coisa que eu acho muito interessante, quando você vai à mesa, você está se alimentando, você não está sozinho, você tem um companheiro, mesmo que esteja sozinho à mesa, você tem um parceiro, que são as bactérias que estão no teu intestino. Quando você tem mais bactérias ruins, são elas que te obrigam, que te fazem comer as coisas indesejáveis, doce, abusar de certos alimentos. Não é você que está querendo, é ela, porque elas mandam em você. Então, nós temos que corrigir isso. Então, nós temos que ter comensais que estejam a nosso favor, tá certo? E é o que o Hipócrates sempre falou, todas doenças começam no intestino. Isso está cada vez mais claro. E a medicina chinesa também prega essa mesma postura. Tá? E como que essa ecologia intestinal, essas bactérias, que nós nem tínhamos noção da importância que isso tinha, elas determinam tudo, a nossa dinâmica, DNA, genoma, como o Dr. Enoch explicou muito bem. Então, isso tudo vai mudando essa situação, e tudo vai depender, que eu achei muito interessante uma imagem que você colocou, aquele gordinho comendo aquele sanduíche lá, que quando come uma coisa errada, já desequilibra a microbiota. E é bem verdade. Então, nós temos que estar atentos com o que nós estamos comendo, e são vários fatores. E olha só, dessas 100 trilhões de bactérias que nós temos no intestino, elas são responsáveis pela produção de hormônios, neurotransmissores, integridade do trato digestivo, absorção de nutrientes, geração de células-tronco. Sem elas, nós não conseguimos ter longevidade.
elas são responsáveis pela expressão genética, que vai mudando, é algo dinâmico, influenciada pelo ambiente, pelo estilo de vida. E a epigenética, que o doutor Enoque falou muito bem, explica todo esse assunto. Tá? Então, o nosso DNA, 99%, é o intestino, é a microbiota que define, tá? Que é influenciada pelo estilo de vida e escolha alimentares. Isso influenciam todos os genes, os 23 mil genes, dinamicamente, ao tempo inteiro. Hoje nós estamos em equilíbrio, pode ser que amanhã já não esteja, mas nós temos que estar insistindo. E como? Usando as estratégias alimentares, os bons hábitos alimentares, para que possa manter e possamos estar numa situação sempre blindados, protegidos, evitando o processo inflamatório, lesão oxidativa em DNA, que vai causar os grandes problemas, né? Que é aqui, olha, mudança no genoma. Se você tem hábitos alimentares errados, abusa disso, você vai ter alteração do seu DNA. É inquestionável, por agressão oxidativa e inflamação. E como que se manifesta a disbiose? Tem alguns parâmetros clássicos, como gases de extensão abdominal, fadiga, desejos por doces, náuseas, dor de cabeça, constipação ou diarreia, dificuldade de manter peso, mesmo se alimentando corretamente. E eu vou além. Isso é engessar muito as manifestações. Há muitas reações individuais. Nós temos que entender as pessoas de forma individual. Então, às vezes, uma queda de cabelo pode ser por disbiose. Uma compulsão para o álcool pode ser por disbiose. Uma criança desenvolver autismo pode ser por disbiose. E todas as doenças estão ligadas com isso, como foi mostrado anteriormente. Diversas delas bem importantes e com estudos já correlacionando a inter-relação com a microbiota. Isso é muito importante. Agora, pontos que nós temos que entender, que eu comentei, que nós estamos num mundo estéril, são os disruptores da microbiota, que é o que nós convivemos. Olha só, o estresse. Só o estresse já desequilibra, gera um pH ácido que desenvolve bactérias desfavoráveis. Já altera essa flora. Água clorada, a gente convive com isso direto, tá certo? Esse é um fator que também altera a microbiota. Sabonete antibacteriano. Quanto tempo nós temos ouvido falar que isso é ótimo, protege a pele, e etc, etc. O que acontece? Você tira a proteção da pele e você, como tudo que está acontecendo no organismo é interligado, você vai estar alterando a sua flora intestinal. Outra coisa, vocês veem as pessoas usarem produtos específicos para tirar o odor da axila, que são aqueles produtos que as mulheres às vezes usam para asepsia de vagina. Eu esqueci o nome do produto, também não vem ao caso, mas esses produtos esterilizam a flora intestinal. É muito bom, você está estéril, mas você está acabando com a tua flora. Outra coisa, aquele papel toalha de limpar o bumbum do bebê, que também tem para adulto, que você pode usar em vez de só o papel higiênico, que a pessoa usa esse que é com umidade, isso também está alterando a tua flora intestinal. Você está usando esses produtos para... Você vai, às vezes, num restaurante, você vai no banheiro, o que nós vamos encontrar lá? Aquele produto para dar um bom hálito, né? Aquilo altera toda a flora intestinal. Você capricha em tudo, chega ali, você erra nesse negócio. Tá? Então, você vê todos pontos que nós estamos sendo agredidos. Opa, passei daqui, precisava coisa que eu tinha que falar. Bom, sem alimento refinado e
e ultra refinado, industrializado, nem se diga. Todos eles são altamente agressivos, né? Por quê? Porque eles têm muito açúcar refinado, eles têm muitos óleos vegetais, milho, soja, canola. Esses óleos são os maiores vilões que nós temos na saúde. São piores que o açúcar. São os grandes causadores da doença do mundo moderno. Alteram toda a flora, geram um processo oxidativo tremendo, destrói a eficiência mitocondrial. Então, isso é importantíssimo. As pessoas têm que estar atentas e sair fora desses óleos. Isso começou no pós-guerra. Os Estados Unidos, na guerra, não tinha óleo de coco, os japoneses proibiram, e eles investiram na indústria de guerra, na soja, no milho, e depois acabou a guerra. Vamos fazer o quê com isso? Vamos criar um sistema que isso seja o melhor óleo e vamos queimar com a carne vermelha, com a gordura saturada, etc., etc., tudo montado. E o que virou? Virou o que nós estamos vendo. Digo montado porque os estudos, quando repetidos, os mesmos moldes, não mostram os mesmos resultados. Isso aí era para ser uma palestra inteira, mas o que eu quero dizer é o seguinte: esses óleos estão em tudo que a gente convive. Vai num restaurante, que óleo você acha que eles estão usando? É delicada a situação, mas em casa a gente consegue contornar, né? As carnes, leite, ovos, hoje a gente consome muito de animal confinado. O que eles comem? Ração, milho, soja, canola. Tá certo? Está recebendo tudo. Está agredindo o animal e nós estamos, por consequência, comendo essa carne, que também está nos agredindo. Adoçantes artificiais. Isso é altamente agressivo, né? Mesmo os que eles dizem naturais, são altamente lesivos, alterando também a microbiota. Pesticidas e defensivos agrícolas. Isso está por tudo. Glifosato, tudo se planta, até na horta, até no jardim, nas plantações. Então, isso também vai causar alterações importantes. E medicações como imunossupressores, inibidores de acidez gástrica, esses protetores gástricos, antibióticos, nem se fala, se usam desenfreadamente. Por exemplo, o gado nos Estados Unidos, 70% do antibiótico que é produzido nos Estados Unidos é usado nos animais confinados, para vocês terem uma ideia. E nós estamos recebendo microdosagem, por isso dá uma série de resistência a antibióticos, sem dizer que por causa da flora que está toda destruída. Anticoncepcionais, anti-inflamatórios, estatinas, tá certo? Na hipocloridria também, né, com essas medicações, o abuso de laxantes. Nós nos deparamos diversas vezes com pacientes que usam laxante direto, não conseguem, parece que são laxantes deficientes. Isso é um problema. Estou ficando desesperado com o tempo aqui, porque a coisa vai passando rápido demais. Os bebês hoje em dia, as mães, o que está acontecendo? Elas têm essa alimentação esterilizada, como nós estamos falando. Então, elas não passam para os filhos bactérias boas, na maioria dos casos, né? E quando essa criança nasce, hoje, é muito mais frequente cesariana do que parto normal. E na cesariana, você não tem contato com o canal, você não tem contato com as bactérias, então você já começa em desvantagem. E hoje, as mulheres, muitas, hoje não querem amamentar, né? E isso está fazendo o quê? Indo para essas fórmulas, essas coisas, também não desenvolve as bactérias boas. Ou seja, no futuro, essas crianças vão ter muitos problemas. Eu preparo casais desintoxicando metais, desintoxicando microplásticos, glifosato, e especialmente corrigindo a flora intestinal para que eles criem um ambiente adequado para os filhos. Então, isso é muito importante. Hoje, nos Estados Unidos, eles já estão tentando acabar com a permissão das mulheres poderem amamentar os seus filhos. Querem passar para algo industrializado. É um absurdo. E o que nós temos que fazer para recuperar essa ecologia intestinal? Isso que é importante. Nós sabemos que 80% dos receptores imunológicos estão no intestino, né?
Então, quando você tem uma boa flora intestinal, está tudo equilibrado, perfeito. Porque daí você vai ter uma ação anti-inflamatória, que é o grande vilão, é a inflamação silenciosa, que nós temos que estar controlando, porque isso é insidioso, a gente não percebe. A hora que acontece, já era, né? A serotonina, como o doutor Enoque falou, produzida a maior parte no intestino, né? Incrível, né? Sempre pensamos que fosse no cérebro. E olha aí, então está responsável pelas emoções, pelo humor, né? E pelas emoções negativas também. Se você tem essa flora intestinal equilibrada, a sua possibilidade de alergia cai muito. E você terá uma maior capacidade de absorção, que é o seguinte: quando você tem, por exemplo, 85% de bactérias boas e 15% de bactérias boas, 15% de bactérias ruins, você está num equilíbrio legal. Como é isso? A hora que você mastiga o alimento, chegou no duodeno, é onde as bactérias boas vão no alimento, extraem os nutrientes e levam para a circulação. Quando tem mais bactéria ruim, o alimento entra e sai. Nós sempre ouvimos falar, e sempre comentamos, você é o que você come, né? Eu vou além, você é o que você absorve. Se você não estiver absorvendo, não adiantou nada, o alimento entra e sai. E aí eu vejo muitos pacientes com sarcopenia, porque todos falam, não, eu como muito bem. Olha o que você vai ver, é um absurdo como está a desbiose dessa pessoa, como está todo esse desequilíbrio, e aí é sarcopenia, que é a velocidade acelerada de envelhecimento. No intestino saudável, nós temos que ter um meio anaeróbico. Na verdade, eu ia fazer a palestra mais para esse lado, eu mudei tudo, tinha ficado muito assim, viajou muito para a ciência, assim, ia ficar meio pesado. Tem que ser prático, né? Então, nós temos que ter as bactérias que convivem meio anaeróbico. Essas são as mais importantes. E, entre todas elas, a Akkermansia, que o doutor Enoque falou, ela é fundamental, ela representa 10% dessas bactérias intestinais. E ela acaba direcionando a formação dessa mucina, que é um filme que vai proteger todos os colonócitos, que são as células epiteliais da superfície do cólon, blindando e impedindo que, com inflamação, passe alimento para a circulação, causando inflamação e etc., né? E, com isso, evita o leaky gut. Isso eu acho importante a gente entender que a Akkermansia faz isso só simplesmente porque ela consegue produzir ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, que é um deles. Então, isso é importantíssimo. E muitas pessoas não têm essa capacidade de produção. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: consequências evolutivas novas requerem respostas evolutivas modernas para restaurar o equilíbrio. Isso é fundamental, nós temos que nos adequar ao mundo que nós vivemos, senão fica inviável. E como conseguir isso? Hoje, a palavra de moda, o que é? Tudo que você vê no supermercado é probiótico, sem lactose. Então, ou seja, eles colocam uma série de pegadinhas e as pessoas ficam tudo atrás, né? Olha só, produção industrial, desde leite de soja. Leite de soja é um fracasso, tá? Ao iogurte, tudo eles pregam como sendo probióticos. E os probióticos aumentou assustadoramente a venda desses produtos. A maioria deles não funcionam. São pouquíssimos que são de laboratórios muito sérios, porque eles têm que chegar em condição no intestino para terem um efeito. A imensa maioria desses que estão aí, você ingere, a acidez gástrica destrói tudo. Chega muito pouco lá. Mas era o que nós tínhamos no passado, tá? Tinha que usar probióticos de altíssima qualidade, com preço muito alto, né? E, agora, a parte de outros fermentados que a gente vê por aí, chucrute, esse joelho de porco, todas essas coisas, leite cru, a gente ouve isso com muita frequência. E o que me chamou muito a atenção
Foi um estudo feito na Stanford University, com diversos pacientes consumindo alimento fermentado, comparado com outros comendo outro tipo de alimentação. Foi feito durante 10 semanas. E depois de 10 semanas, se mensurou os principais 19 marcadores de inflamação no organismo. E, olha, foi surpreendente a resposta do estudo, mostrando que os fermentados têm um efeito terapêutico maravilhoso em reduzir essas manifestações inflamatórias. Então, isso é algo que vem consolidando essa resposta. E o fermentado, o que é? É uma estratégia diária acessível, simples, para você corrigir e manter a sua microbiota, porque as pessoas ficam comprando esses produtos que não vai trazer resultado e ficam só perdendo tempo. Eu acho, no meu modo de ver, que é o que eu cada vez vejo mais, é fundamental o uso de fermentados hoje, amanhã e depois. Nós não temos escolha. Isso faz parte da nossa necessidade. Tá? E o que ele traz de benefício? Ele deixa o alimento mais saboroso, controlam doenças por esses micro-organismos, aumentam a imunidade e melhoram a digestibilidade dos alimentos. Isso é muito interessante. O que mais esses fermentados trazem? Eles geram neuromoduladores, neurotransmissores, estimulam o sistema imunológico, neuroendócrino e circulatório. Modulam a permeabilidade intestinal e cerebral. Ou seja, eles controlam tudo. É fundamental. Eles têm que estar presentes em tudo no organismo para que tudo funcione. Ele não é em um departamento isolado que ele funciona em tudo ao mesmo tempo. E como os fermentados, como que se faz os fermentados? É a conversão de carboidratos em álcool ou ácidos orgânicos, baseado no quê? Em fungos e bactérias em condições anaeróbicas. Se for aeróbico, aí você está gerando uma inflamação monstruosa, entendeu? O açúcar, muitas pessoas falam, mas açúcar, não, esse produto tem açúcar. É o seguinte, o açúcar normal, ou bruto, digamos assim, ele, quando é fermentado, ele gera uma infinidade de metabólitos benéficos. Então, ele passa a ser interessante. E algo que eu achei bem interessante, em relação à fermentação, há bactérias como os lactobacilos, tem 16 cepas de lactobacilos, e todas elas agem positivamente, causando a produção, gerando CO2. Todo mundo fala muito mal de CO2, né? CO2 é fundamental. É o CO2 que leva o oxigênio para a célula. Então, tudo bem, o meio é anaeróbico, não tem oxigênio. Não, mas ele vai estimular dentro da circulação a mitocôndria. Ele vai entrar na célula e vai fazer o oxigênio chegar. Então, nós não evoluímos, não temos vida se não tiver CO2. A mitocôndria só funciona com CO2. Para vocês terem uma ideia, vocês lembram na Covid, que todo mundo punha aquele oxímetro para ver o oxigênio, como é que estava, aquele aparelhinho. Você pode ter 100% de oxigênio. Se você não tiver CO2, o oxigênio não entra na célula. O CO2 ele é como se fosse o táxi ou o Uber que vai levar o oxigênio para dentro da mitocôndria. Então, ele é fundamental. As plantas só crescem por causa de CO2. Então, se falam muito mal, mas esquecem que isso é fundamental. Vou te dar um exemplo. Você ouve as pessoas falarem, quando está muito nervosa, fala, respira fundo, não é verdade? Sabe por quê? Você respirar fundo e longo, demora um pouco para soltar, fazer algumas respirações, você aumenta CO2. No estresse, respiração curta, a gente só capta o oxigênio, mas não tem o CO2, então não tem aproveitamento nenhum. Então, isso é fundamental, nós precisamos entender isso aí. E a mitocôndria, a proteção de doenças, especialmente o câncer, depende do CO2. Tá? E é o CO2, no fermentado, que dá aquela sensação de efervescência, que tem meio picante quando a gente toma um produto fermentado, como é o caso do Zincor. Por quê? Porque gera meio ácido com pH baixo.
E olha, eu fiquei muito feliz quando o Gilberto me ligou em relação ao Zincô, que ia lançar tal, e nós conversamos, me surpreendeu, porque eu, nesses 35 anos, pelo menos, tratando de desbiose, eu podia orientar um fermentado, mas, olha, de 100%, não tinha 5% que ia parar para ficar fazendo fermentado em casa, ou usar um produto que era sério. Vai usar o iogurte? Tem que ser de leite de animal a pasto, tá certo? Tem que ser, não pode ser da forma que eles usam, com as rações que eles usam, como nós vimos. Então, você começa a ver uma restrição enorme em relação à maioria dos fermentados e a dificuldade de produzi-los. Tá certo? É possível fazer coisa boa, sim, mas é muito difícil e muito trabalhoso. As pessoas hoje não têm tempo para nada, né? Então, o que eu digo, o Zincô veio como uma luva atender uma necessidade do mundo moderno, trazendo dentro de casa, com segurança, algo que você pode adotar para você, para filho, para família, para todos. Então, me encanta muito. Ela é fermentada por método natural, durante 6 meses, sem aceleradores artificiais. Isso é maravilhoso. Garante máxima diversidade de microbiota. É isso que é o lance. O segredo é diversidade de microbiota. Ele procura trazer o que na pré-história nós tínhamos. O andar descalço, pegar coisa no chão e comer, nem lavar direito nada. Você está entendendo? Criando diversidade de bactérias. E olha, quando você tem um paciente que está usando antibiótico, há um tempo atrás se falava, não, pode usar probiótico que ajuda. Não ajuda, você destrói a flora. O único produto que pode ser usado quando você tem uma infecção é um fermentado. E eu sempre indico o Zincô, que eu sei que a pessoa vai acabar usando, porque ela vai comprar e vai dar sequência no processo, porque assim você não está lesando tanto a sua microbiota. Ele é composto com bactérias vivas, resultado superior, né, em forma terapêutica. Isso é excepcional, né, nessa diversidade que nós queremos. É riquíssimo em ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato e outros que vão melhorar toda a permeabilidade do cólon. Rico nas vitaminas A, D, E, C e diversos minerais, né? Presente também em complexo B, sem conservantes ou preservativos e pasteurizado. Então, ele é fantástico, é algo que realmente veio de encontro, porque olha aqui outros fermentados, todos são muito delicados. Eu acho que aqui, alguns que ainda dá para se usar, não está aqui, é o vinho tinto. Vinho tinto de boa qualidade é um fermentado. Esse você pode e deve usar, né? Com moderação, tá? E o vinagre de maçã, tá bom. Lógico, o iogurte, maravilhoso, mas não esse iogurte industrializado pronto. Eu me engano que eu gosto. Vamos enxergar isso. E olha só que correlação interessante. 1 mililitro de kefir, ele tem o equivalente a 10 bi de CFO, que é a unidade formadora de colônia, que se você pega os probióticos, se eles tiver 100 milhões de CFU é muito. Não tem, eles são muito fracos. Uma xícara de iogurte vai fornecer 500 bi de CFU. Uma colher de sopa de chucrute, 1,5 tri de CFU. Uma colher de Zincô, algo semelhante, ou seja, a prescrição mínima são 3 colheres por dia, mínima. Significa 4,5 bi. Estou errado? Não, né? 4,5 bi. Ah, é tri, melhor. É bem mais poderoso. Isso aí, é isso aí. Então, é algo que, com uma simplicidade, com uma segurança, você explode de proteção e de bactérias boas, né? Agora você pega os probióticos fermentados, isso você vai ter que absorver nos vegetais que você come no dia a dia e nas proteínas. É por aí que nós vamos ter que usar. E se for necessário usar um probiótico, se sentir confortável, que seja de qualidade para não ficar jogando dinheiro fora. Eu só peço
Gratidão por vocês terem paciência de ouvir tudo que eu tinha para falar. Fui muito repetitivo em relação ao Enoque, falou quase tudo. Então, é isso. Feliz de estar aqui e desejo o máximo de saúde para vocês e para as pessoas que vocês estão dando esse apoio. É isso, muito obrigado.